Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Continuando nosso assunto, história do Brasil, Brasil colonial. Agora nós estamos aqui na aula 5, tá? Então, se você quiser me acompanhar aí com o seu material, nós continuamos nessa saga, né? Eu alertei vocês no começo, né, das aulas de Brasil que não seria fácil, o Brasil não é fácil de entender. Como diria um grande amigo, o Brasil não é para principiantes, né? Mas a gente tem uma história muito interessante. E essa aula, especificamente, essa aula 5, ela é uma aula muito importante. Então, vamos fazer com calma. Eu não sei quanto tempo vai dar isso aqui. Obviamente, eu respeito a sua atenção e os limites que a gente tem com relação ao cronograma, mas essa é uma aula que a gente tem que fazer direito. A gente tem que fazer direito porque é, nós vamos falar sobre escravidão, né? Nós vamos falar sobre tráfico negreiro, nós vamos falar sobre uma... Guarda isso que eu vou te dizer. Nós vamos falar sobre uma cicatriz ou uma ferida da história e da civilização brasileira. Nós não resolvemos o problema da escravidão. Você pode acreditar em mim, você pode confiar em mim ou não. Mas se você pensa que o Brasil merece, deve ser um país forte, um país grande, um país justo, né, com seus habitantes, com sua população, com seus cidadãos, a gente precisa resolver esse assunto da escravidão. Esse é um assunto mal resolvido na nossa história. Então preste atenção que eu já vou te dar uma dica preciosa. E olha, é preciosa mesmo, tá? Vai por mim. Põe uma ideia na sua cabeça quando a gente estiver estudando a partir de agora, né, a história do Brasil, e quando você se deparar com esse assunto que tem a ver com a questão racial no Brasil ou com a escravidão e tal. Vou dar uma dica para você que vai encurtar o seu caminho nos seus estudos aí. O maior erro que a gente pode cometer, a maior armadilha que a gente pode cair, quando fala gente, é gente, como sociedade, mas nós, professores de história, e vocês, alunos, estudantes de história, a maior armadilha que a gente pode ter, e é muito fácil cair nessa armadilha, eu já caí algumas vezes, por isso que eu estou dando uma dica para vocês, é você pensar o seguinte: existiu a escravidão, ela foi horrível, a gente contar histórias que, meu Deus, não é possível que as pessoas faziam isso e tal, e a gente, né, dramatiza essa situação de tal forma, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, que bom que acabou, né? Que bom que teve o 13 de maio de 1888 e a partir dali a escravidão chegou ao fim e a gente acabou com esse horror, com essa enorme quantidade de páginas aí horrorosa da nossa história, e as pessoas que fizeram isso não estão mais aqui. A pior armadilha que a gente pode cair como professor ou como estudante de história é essa. A escravidão, ela tem um conjunto de efeitos. Ela estruturou no Brasil uma sociedade racista. O nosso racismo, ele é estrutural. Se você quiser depois pesquisar sobre isso, ou a gente pode fazer uma aula de aprofundamento ou atualidades falando da questão do racismo estrutural. A sociedade brasileira, ela foi alicerçada, ela foi construída em cima de uma ideia racista. Ou ela se fez pelo racismo e ainda se faz. Então, não é aconselhável, né, a gente pensar que nós tivemos mais de 300 anos com a escravidão vigente e aí em 1888 esse problema felizmente deixou de existir. E a partir daí as pessoas puderam ser tratadas como iguais. Isso não é verdade. Isso não aconteceu no Brasil. E aí não adianta você querer tapar o sol com a peneira, porque isso não funciona. Ah, César, eu queria uma aula mais técnica. A gente vai ter essa aula mais técnica, só que você tem que escrever sobre tudo isso. Você tem que fazer redação sobre esses temas. Você tem que enfrentar todos os dias, quando você põe a cara para fora da sua casa, você tem que enfrentar a questão racial no Brasil. Não dá para entender o Brasil sem entender essa ferida, essa cicatriz, como a gente queira chamar aqui. Isso é um negócio, é uma ferida mal curada, vamos dizer assim. Essa ferida ela não está curada, então a gente tem que ir com muita calma para conseguir entender. Tudo bem? E eu garanto para vocês que eu vou me esforçar para isso.
Vamos do começo? Vamos do básico? Então tá. Na última aula eu falei para vocês que a colônia, Portugal, descobriu um jeito de ganhar dinheiro, né? Arrumou uma solução, vamos dizer assim. A metrópole arrumou uma solução para a colônia, que era a produção de cana-de-açúcar. Tá? Não só essa atividade econômica, alertei vocês, muitas outras, mas essa era a principal atividade econômica do século XVI, do século XVII e do século XVIII. Bom, o que acontece é o seguinte, a partir desse momento, nós começamos a viver, eu gosto dessa expressão, o doce amargo da civilização do açúcar, porque isso foi solução para muita gente, mas isso foi um terror para milhões de pessoas, né? Porque existe uma estrutura nesse sistema produtivo que vai se beneficiar ou que vai se apropriar de um sistema muito violento que nós vamos chamar de escravidão. Tá? Então, o Brasil vira uma máquina de moer gente. Aqui, especificamente, a gente vai falar, nessa aula 5, nós vamos dar um enfoque maior para a questão do tráfico negreiro e para os escravizados africanos. Mas essa máquina de moer gente é uma máquina de moer índio, é uma máquina de moer não brancos. Vamos classificar assim, que fica melhor porque a gente está conversando aqui, tá bom? Então a gente vai tentar entender como que o Brasil foi moendo gente, moendo cana, fazendo açúcar, construindo riqueza de alguns, em detrimento da violência, da tristeza e de determinar, né, na vida de gerações e gerações o não desenvolvimento dessas pessoas. É chave, é porque o ritmo tá punk e a gente não pode dormir, né? Então vamos lá, moçada. Vamos começar entendendo o seguinte. Há não muito tempo atrás, e algumas vezes na história, nós escutamos a seguinte afirmação. Eu adoro essa. Mas os próprios africanos, né, já se escravizavam, né? Então não tem dívida histórica nenhuma nisso. Já tinha escravidão rolando lá na África, né? E que culpa a gente tem disso, né? Não tem nada de novo nisso. Vamos acertar os ponteiros dessa afirmação para vocês verem se vocês concordam com isso ou não. Vamos pegar, por exemplo, um agente dessa história que é o continente europeu. No nosso caso aqui, especificamente Portugal, mas vamos pensar a Europa como um todo. Mas os portugueses têm um papel central, determinante nessa questão. A Europa está vivendo, o que nós falamos até agora, uma época de expansão, né? Uma época de colonização, aplicando nesses territórios dominados diante de um império, como por exemplo o Império Português, uma lógica de um sistema colonial. Esse sistema colonial busca uma lógica produtiva que possa enriquecer a metrópole, é para isso que uma colônia existe, lembra que a gente falou disso? A função da colônia é enriquecer a metrópole, e aí a Europa está nessa função. Esse é o rolê do século XVI. Esse é o rolê do século XVI. Século XV, século XVI. A intenção é essa. Você tem um projeto de colonização, um projeto imperial, um projeto de expansão que encontra na África o que eles estavam procurando. Por quê? Na África você vai ter a mão de obra essencial, fundamental e principal desse projeto. Não vamos esquecer que o continente africano é usado para comércio, você tem ali contato e tal, e dentro desse comércio de pessoas. Então você tem um tráfico negreiro que começa a acontecer a partir dos interesses da Europa. Tá? Então você tem uma realidade europeia que leva a isso. Então já jogam a parte do fardo aí nas costas da Europa e aguenta essa situação. César, mas e aí? Então quer dizer que tipo assim, as pessoas estavam lá na África e foram os europeus que inventaram isso, os europeus que chegaram e foram escravizando e invadindo? Mais ou menos, porque se você olhar para a realidade africana, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em Áfricas. Existem várias Áfricas. Você tem um mapa, pena que eu não coloquei ele aqui, mas de atual, do século XIX, assim, século XX, um mapa das etnias africanas. Você tem mais de 2.000 nações, 2.000 povos diferentes na África. Então você tem uma diversidade gigantesca nesse continente. Então não pensa o africano como uma coisa, uma pessoa, um grupo, uma língua, uma religião. Não, a gente não sabe nada da África. A real é essa, a gente não sabe nada da África. Tá? A gente estuda e morre mais burro que nasceu para saber a história africana. A gente sabe muito da história europeia. Da africana a gente não sabe nada. E a gente está aqui para tentar ser menos burro então.
né? Eu principalmente. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter na cabeça é o seguinte: a diversidade do continente africano ela é gigantesca, ou seja, esses grupos diferentes, eles não compõem uma coisa só. Eles são diversos e justamente por serem diversos, eles entram em atrito, eles entram em conflitos. Você tinha guerras constantes. Gente, pensa bem. Lembra quando eu dei aula de Grécia ou Roma e eu falei que a escravidão vinha ou de povos conquistados ou de dívida? Pronto. Pronto. O Egito está onde? Aonde está o Egito? O norte da África em contato lá com o Mediterrâneo e com a Europa. Vocês não acham muito estranho, como eu acho, quando a gente vai falar sobre a escravidão de Roma ou da Grécia, não cabe essa afirmação, sabe? De eu trazer alguns italianos para o Brasil, escravizar eles e depois falar assim, mas os próprios romanos já se escravizavam. Você nunca vai escutar um negócio desse, porque aí não tem a questão racial que move essa questão central aqui da escravidão africana. Então, obviamente que eu tenho que parar de ficar falando obviamente, que nem tudo é tão óbvio assim na vida, né? É uma mania que eu tenho, peço desculpa. Mas, evidentemente, não. Certamente, pode ser. Certamente, essa diversidade do continente africano gerou rivalidades, gerou conflitos, gerou povos inimigos, gerou guerra, gerou captura, gerou destruição, gerou extermínio. Você já tinha um rolê, eles já conheciam a escravidão por guerra e por dívida. Por ser um grupo diferente capturado, um grupo diferente derrotado. O que vai ser a grande novidade do século XVI com relação à escravidão do mundo antigo? Então, coloca a escravidão africana no molde da escravidão do mundo antigo, com algumas diferenças e tal, lógico que cada lugar tem sua realidade, mas põe aí no contexto de Roma, no contexto de Grécia, porque as pessoas eram escravizadas? Pelos mesmos motivos. O continente africano é riquíssimo, tem milhões e milhões de pessoas, grupos diferentes, então tem vida acontecendo lá. A cultura é dinâmica, a guerra, a política, é tudo dinâmico, tudo bem? Então, o que vai acontecer é um acordo, cara, é um interesse que se cruza num determinado momento, único da história. Por quê? Os europeus, aí principalmente os portugueses, navegando pelo continente africano, começaram a perceber essas rivalidades. E começaram a demandar por mão de obra dentro dessas rivalidades. Então imagina os portugueses chegando numa cidade, um entreposto comercial na África, essa cidade tem uma feitoria que faz negócio com os portugueses, e de repente os portugueses, para manter o negócio da cana-de-açúcar lá na colônia, encontraram 10 pessoas ali para ser vendidas. E quem que é essa turma aí? Pô, os negros africanos sabem esse negócio de cana-de-açúcar, lembra lá o negócio das ilhas e tal? E essa galera aí? Tá para vender. Mas você acha que o africano pensava assim, a gente tem esses caras aqui para vender, para vocês levarem lá para... Cara, ninguém sonhava com isso a princípio. Os portugueses começam sistematicamente com esse tráfico de pessoas ali, ainda virando no século XIV e XV, né? No século XV, na verdade, né? Então, assim, há um jogo de interesse, porque esses grupos aqui começam a acirrar suas rivalidades africanas e começam a atender a demanda dos portugueses por mão de obra. Mão de obra é um termo bonitinho, né? Por escravos, por mercadoria, por pessoas. Então, se eu tinha ali, nesse exemplo tosco que eu estou dando, numa feitoria ali você tem 10 pessoas para vender. Os portugueses chegaram e levaram as 10 pessoas e falaram que mês que vem, quando eles voltarem, se tiver 100 pessoas, eles levam. O que você vai fazer? Você trata de fazer uma guerra, você trata de intensificar um conflito, você vai, faz aliança, rompe aliança, invade território, você começa a criar uma demanda no continente africano para pessoas escravizadas serem vendidas como mercadoria. Então quem potencializa, quem sistematiza a escravidão moderna, como a gente conhece, como a gente estuda nos livros didáticos, sim, são os portugueses. São os portugueses. Os europeus de um modo geral, mas especificamente os portugueses. Essa conta, boa parte tem que estar nesse momento, tá? A gente não está procurando aqui culpado, inocente, mas essa conta está para eles ali. Não vem falar que a escravidão já existia, que vocês inventaram. Não, você tem aí toda uma contextualização que precisa ser feita, mas assim, eles criaram a demanda no continente africano. Aí pronto, você tem um acordo perfeito. A Europa precisa disso para manter o seu projeto de colonização, precisa dessa mão de obra, compra essa mão de obra, troca por produtos, dá dinheiro, faz negócio, faz aliança e também invadem. Então você imagina, você tem um grupo africano ali no litoral que está sem muita condição de combater um grupo inimigo ali no interior, subir no rio. Junto com os portugueses, consegue armas de fogo, tropas, não sei o quê,
faz uma força maior, vai lá e invade esses caras, toma o território deles, toma a riqueza deles e vende eles como escravos. Então você está potencializando, você está incentivando, você está fomentando a escravidão no continente africano. Tudo bem? Então você tem o tráfico negreiro, ele nasce desse acordo. Então você tem a questão da Europa como necessidade para o seu projeto de expansão e a questão das particularidades africanas, que entram nesse jogo também, não como inocentes, né? Mas com uma rede complexa também de acordos, alianças, guerras, capturas e vendas de pessoas. Vendas de pessoas que rivais, degradados, pessoas que tinham problema com a justiça, pessoas que eram perseguidas até politicamente, pessoas perseguidas por conta de religião, por exemplo, tudo isso acontecia, tá? Então você tem governantes africanos, grupos africanos que contribuem sim com o tráfico negreiro, mas precisa fazer essa contextualização que a gente fez aqui agora, tá certo? Bom, qual é o resultado disso, né? O resultado disso é horroroso, porque você tem uma diáspora, ou seja, uma movimentação forçada de pessoas, milhões de pessoas, mais de 13, 14 milhões de pessoas vão sair obrigadas, carregadas, capturadas, né, violentadas do continente africano e vêm em direção ao novo mundo, a América, desde a América do Norte lá em cima até o Brasil. O Brasil é o país que mais recebe gente dessa diáspora, já fica com essa informação aí na sua cabeça. Então você tem uma situação horrorosa na captura, no transporte e na chegada dessas pessoas. Galera, na boa, essas pessoas foram arrancadas aqui dos seus lugares de origem e jogadas para um outro mundo. Quando eu falo outro mundo, não é outro continente, não é outro mundo. A América nesse momento é outro mundo. E aí você tem a maior travessia já feita na história da humanidade, a maior diáspora, né, nesse sentido aqui da história da humanidade. Milhões e milhões de pessoas sendo lançadas aqui para um continente novo, para um mundo novo, né? O Brasil recebe a maior parte desses fluxos aqui. A maior parte dos povos que vem para o Brasil, aqui eu vou fazer uma generalização, tá? Eu posso chamar essa parte aqui, ó, mais setentrional da África, né? Essa África subsaariana aqui, essa região de povos sudaneses. E mais para baixo aqui, ó, mais ao sul, a parte mais meridional aqui, nós temos aqui na região onde hoje é Angola, basicamente ali, os povos bantus. Então são dois grandes grupos que desses grupos derivam outros grupos, tá? É mais ou menos como se eu dissesse assim, e nós trouxemos de lá, cuidado com o exemplo, tá? Mas os Tupi-Guarani. E aí você sabe, olhando para a história brasileira, que Tupi-Guarani se divide em muitos outros grupos, né? Então basicamente os povos que vieram para o Brasil são esses povos sudaneses e povos bantus. E essa travessia, eu coloquei uma ilustração aí para vocês, um pequeno texto sobre o tal do navio negreiro. Cara, isso era surreal. Você imagina essa captura na África como que era feita, isso já era muito violento. E essa travessia, imagina essa pessoa que está para passar ali, né, entrar no navio, entrar na porta do esquecimento, né, tem que deixar tudo para trás, família, crenças, posses, esperança, e entra num barco que vai, sabe lá para onde vai esse barco. Existia até alguns boatos ali de que os portugueses compravam essas pessoas para comer, porque eles eram fedidos, né, fediam, e os portugueses, e andavam sempre com a caneca na mão com um negócio vermelho, meio bagulho que era o vinho, né. Então, tipo assim, eles matavam as pessoas e tomavam sangue. Ninguém sabia direito o que ia acontecer. Não tinha internet para ver o que estava acontecendo do outro lado. As notícias não eram boas. Os boatos piores ainda. Então, tipo assim, era uma incerteza total. Então, imagina você ser arrancado da sua terra e colocado numa condição muito insalubre dentro desses navios, amontoado, como se fosse... Não vou nem falar bicho, porque até bicho agora você tem leis, né? Mas... assim, ser amontoado como mercadoria mesmo. Obviamente as pessoas não querem que essa mercadoria morra na travessia. Eu peço licença aqui para dizer mercadoria, né? Mas era assim que era tratada na época. Mas essas pessoas, elas tinham chance de morrer na travessia por violência, por suicídio, por brigas, por doenças, né? Por tristeza. Tristeza, cara, tinha gente que morria de tristeza. Imagina, você ser arrancado da sua terra, e aí você foi colocado num leilão,
no litoral, e aí a sua mulher e seus filhos foram vendidos para lugares diferentes, você foi para o outro, você sabe que eles vão ser estuprados, você sabe que eles vão morrer, você sabe que eles vão sofrer. Tinha gente que morria simplesmente de tristeza, morria de tristeza nessa travessia. Mas a alimentação era muito ruim, né? Mas você tinha que dar água e um pouco de comida ali, uma ração diária para essas peças, né? Essa mercadoria não morrer ao chegar no seu destino. Então essa travessia ela é horrorosa, ela é horrível, assim. Eu coloquei aqui um texto para vocês e um esqueminha aí de como funcionava o navio, de como que as pessoas se comportavam lá dentro, como que era a questão da higiene, o que fazia com os mortos e tal, como que era o trato dessas pessoas. Depois vocês olham nas imagens que eu disponibilizei da aula aí, tudo em detalhes lá para vocês, tá bom? E aí, eu queria indicar para vocês uma leitura hoje, falando dessa diáspora, né? Um autor que eu tenho lido bastante e estou gostando muito. Já vi ele com alguma desconfiança um tempo atrás, mas depois eu entendi qual é a dele. Ele fez uma pesquisa muito legal agora, que é o Laurentino Gomes. E ele vai fazer uma trilogia sobre escravidão. Ele vai lançar 3 livros. Esse aqui é o primeiro. Cara, esse livro é muito, muito, muito legal e tá barato. Eu tô fazendo propaganda dele, que é o código do livro que ele tá assinando ali. Tem uma entrevista dele no Bial também. Se eu não me engano, acho que foi ali perto do Dia da Consciência Negra, não sei se foi ali ou acho que foi no Dia da Consciência Negra, na semana, né, da Consciência Negra. E nesse primeiro livro, basicamente, o que ele faz? Não vou perder muito tempo com o livro aqui não, mas só para você entender. Ele vai analisar a escravidão como ela já existiu no mundo. Aí ele vai falar de vários lugares, vai falar do mundo romano, vai falar do mundo grego, do mundo africano, na Ásia, fala de muitas situações. E aí ele vai para o continente africano, mostra esse primeiro contato dos portugueses, como que aconteceu o primeiro leilão, quem que incentivou, como é que foi e tal. E ele vem traz alguns pensadores que escreveram sobre a escravidão nos seus tempos, alguns filósofos famosos e tudo. E aí ele vem analisando essa diáspora, né? Ela é muito bem relatada aqui no livro. Ele visitou, acho que 6 países africanos para poder fazer a pesquisa dele. Foi uma pesquisa muito legal, ele traz muitos documentos, muitos dados, até novos para a historiografia. Algumas coisas ele já compilou de outros historiadores, né, de outras. Ele não é historiador, ele é jornalista, mas se dedica muito à pesquisa de história. E aí ele traz aqui como que era então essa captura, como que era a venda, como que era estruturado e como que acontecia essa diáspora, como que era a navegação, como que era essa travessia. Ele vai chegar com essa história no Brasil e ele vai até o primeiro momento ali, o primeiro século, né? Até o século XVII, os 2 primeiros séculos da escravidão no Brasil. Então, Brasil colônia. Ele chega até uma parte da colônia. Depois, o segundo livro, ele vai fazer sobre colônia e império. E aí depois ele faz um sobre da abolição, as consequências e tal. É mais ou menos isso que ele vai desenhar. Bom, tá aqui, ó, Laurentino Gomes, Escravidão, volume 1. Agora, para tentar facilitar um pouco aqui a nossa conversa, né? Tipo assim, César, mas tá, eu tô apertado, eu tô com muita prova desse livro. 2 ideias aí que a gente pode... Ou 2 exemplos, né, que a gente pode tirar e tal. 2 coisas que me chamaram muita atenção e eu compartilho aqui rapidinho com vocês. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do horror que foi isso, uma das coisas que eu achei muito interessante quando eu li é que a documentação que ele pesquisou e lendo outras pessoas e tal, mostra que a movimentação dos cardumes de tubarão no Oceano Atlântico foi alterada por conta da escravidão. Porque esses navios negreiros, também conhecidos como tumbeiros, cara, a quantidade de gente morta ali, de sujeira e tal, os tubarões começaram a acompanhar esses navios, assim. Tal era o horror dessa cena, né? Então você imagina, para mudar num médio e longo espaço de tempo aí, a movimentação de cardume de tubarão, então você imagina como é que era o rastro disso, né? Então você tem relatos dessas alterações e tal. Outra coisa que eu acho muito interessante, que ele fala no livro, que ele faz questão de trabalhar, e eu acho que é uma discussão válida, eu já fazia isso nas aulas de história, e devo continuar fazendo, intensificando, e vocês, por favor, o façam também. É trocar o termo, em vez de usar escravo, usar escravizado. Isso não é um debate novo,
mas é uma coisa que é necessária de conversar hoje. Quando você for escrever sobre o assunto, quando eu estou dando aula, eu tento lembrar. Às vezes vai escapar. O escravo, escravo, escravo. Mas, vê se você não concorda comigo. Quando você fala escravizado, você dá um sentido histórico para isso. O escravo dá a impressão que é uma condição de nascimento. A pessoa, ele é um escravo, como se ele tivesse nascido assim. Quando você diz escravizado, percebam que você puxa junto com o termo algumas perguntas. Escravizado? Por quem? Escravizado? Por quê? Né? Então, usar o termo escravizado é dar historicidade para isso, para a escravidão, para essa pessoa que foi escravizada. Então, sempre que possível, se você lembrar, usa o termo escravizado, tenta pensar nisso, porque você está dando historicidade para o tema, ok? Agora, eu já vi que vou ter que fazer um outro videozinho para complementar essa aula, mas tudo bem. Tamo lá, então você tem ali Europa, África, o tráfico, a diáspora, a travessia, o navio negreiro, e aí a chegada, né, na América. Essa aqui é uma foto do Cais do Valongo. O Cais do Valongo fica no Rio de Janeiro, ali no centro antigo, no centro histórico do Rio de Janeiro. O Cais do Valongo, pós-abolição, só para vocês terem uma ideia do que isso aqui são as ruínas, né, do Cais do Valongo. Mas aqui foi o lugar que mais recebeu escravizados na história moderna, nessa história do Brasil, por exemplo, ou da América. Aqui foi o lugar que mais recebeu pessoas escravizadas do continente africano. Nenhum outro lugar do mundo recebeu tanta gente escravizada quanto esse lugar que você está olhando aqui na foto. É lógico que era tudo muito diferente, mas o Cais do Valongo, ele era um porto, né, era um lugar comercial dos escravos ali dos escravizados ali no Rio de Janeiro. Ali você chegava, as mercadorias eram preparadas, imagina, o cara ia lá de manhã, abria lá o comércio, tirava o escravo lá de dentro, dava uma besuntada nele com óleo, e essa pessoa ficava ali à venda. Aí vinha um fazendeiro, não sei de onde lá, e aí olhava os dentes, olhava as partes íntimas, se tivesse família ou alguém junto ali, tentava ver se queria tudo, se ia separar. Isso aqui aconteceu muito no Cais do Valongo. Rapidamente aqui, o Cais do Valongo, se você quiser depois dar uma pesquisada, mas só para não passar em branco, ele foi coberto, ele foi escondido naquela famosa reforma do Rio de Janeiro no começo do século XX. E aí ficou ali. E agora, nas obras, né, de revitalização do Rio Maravilha, das Olimpíadas e tal, aí as escavações encontraram ali o Cais do Valongo. E aí isso aí foi para patrimônio e nós estamos preservando isso, porque faz parte da nossa história. Então, se um dia você for dar um rolê no Rio, dá uma volta por aqui, no Cais do Valongo, ali atrás tem o Jardim do Valongo, tem o Samba da Pedra que fica aqui perto, a Zona Portuária, o Museu do Amanhã, que é aquele negócio lá, tá ali perto também, mas não vai no museu não, vai do Amanhã, vai aqui, tá? Tem coisas mais interessantes para fazer lá. Então o Cais do Valongo fica aqui e principalmente ali durante o Império, né, no período do Império, recebeu muita gente, milhões e milhões de pessoas chegaram no Brasil. Beleza? Só para finalizar esse vídeo aqui, eu queria dizer para vocês, tem uns 10 minutinhos aí que vai ficar para uma segunda parte, tá? Mas eu queria dizer para vocês que essa quantidade de pessoas aqui, de grupos diferentes, culturas diferentes e tal, que atravessaram o oceano, né, e chegaram no Brasil, nessa terra, né, diferente, com toda essa violência, com todo esse impacto e tal. Vamos falar da questão cultural agora. Quando você tinha essas pessoas dentro dos navios negreiros, aliás, era até uma estratégia que você não juntasse muitas pessoas do mesmo grupo étnico. As pessoas que falavam a mesma língua, as pessoas que tinham a mesma religião, porque facilmente eles poderiam fazer um líder ali, tentar um motim, alguma coisa. Então a ideia era misturar mesmo. Olha só que interessante. Essa mistura de várias Áfricas diferentes, ela vai se fazer aqui no Brasil. E aí uma nova cultura vai nascer de todo esse encontro de culturas africanas. É isso que a gente chama de cultura afro-brasileira. Aí tem um livro maravilhoso, paradidático, do Ney Lopes, que ele fala aqui, ó, História e Cultura Africana e Cultura Afro-Brasileira, ou seja, História e Cultura Afro-Brasileira. Uma coisa é a cultura africana, as culturas africanas. Outra coisa é quando essas culturas africanas se encontram no Brasil. E de repente você tem um navio negreiro com pessoas de etnias diferentes, e elas vêm para o Brasil para viver num lugar diferente, e elas têm que sobreviver e resistir
e aí você tem um grande encontro, né? Uma grande mistura, um grande sincretismo de todas essas culturas. Então isso forma uma cultura afro-brasileira, que é diferente de uma cultura africana. Ela é baseada em raízes africanas, mas ela é afro-brasileira. Tudo bem? Porque aí ela vai se adaptando com a cultura do índio, com a cultura local, com o catolicismo e tal, forma uma cultura. Então a gente costuma dizer que nasceu aí então uma identidade negra única, inovadora, assim, novidade, né? Uma identidade negra africana na América. Um novo jeito de pensar ser negro aqui na América, por conta desses encontros. Então aí tem uma frase, né, que a gente fala que a África foi descoberta, portanto, no Brasil. Beleza? Não deu tempo de eu terminar o que eu queria. Vai parar esse vídeo agora e a gente começa um outro aí pra gente falar de violência e resistência. Aí o bagulho é louco.